Conclave 2025. O futuro começa agora. Neste próximo 7 de maio de 2025, a Capela Sistina será o palco de um evento que pode mudar a história, o conclave para escolher o sucessor de Papa Francisco. Este conclave não é apenas um evento, importante para a Igreja Católica, com seus 1,4 bilhão de fiéis, mas para o mundo inteiro. O próximo Papa definirá o rumo da fé, da justiça social e do diálogo global em tempos de crise. E se as profecias de Malaquias estiverem certas, com o misterioso Petrus Romanus à espreita, este conclave pode ser o prelúdio de eventos apocalípticos. Quem será o novo líder? Um progressista? Um conservador? O anticristo? O destino da Igreja e do planeta está em jogo. Fique conosco para descobrir. Os 12 cardeais favoritos no conclave de 2025. Vamos agora conhecer os 12 cardeais, com maiores chances de um deles se tornar o próximo Papa no conclave de 2025. Os 12 nomes mais cotados para o próximo Papa no conclave de 2025, que começará em 7 de maio, surgiram de uma combinação de especulações de observadores do Vaticano, análises de especialistas em religião e tendências observadas durante o pontificado de Francisco. Esses nomes refletem as prioridades e divisões dentro da Igreja Católica, especialmente após as reformas de Francisco, que diversificou o Colégio de Cardeais, reduzindo a dominância europeia e nomeando cardeais de regiões periféricas como Ásia, África e América Latina. A lista também é influenciada por fatores como idade, posições teológicas, progressistas ou conservadoras, experiência diplomática e visibilidade internacional. Com base nessas tendências e para organizar, dividimos os candidatos por continente, começando pela Europa, que tem o maior número de eleitores. E uma pergunta paira no ar. Após Francisco, um argentino, será que os cardeais vão escolher um italiano, como já aconteceu em outros momentos da história da Igreja? Não há uma tradição fixa, mas a influência italiana na cúria e o desejo de unidade podem pesar. Vamos aos nomes. Como em qualquer eleição, os observadores estão falando de seus favoritos. O termo papabile, que em italiano significa papável ou capaz de se tornar papa, é usado para descrever os cardeais que são vistos como sérios candidatos. Os nomes a seguir emergem como possíveis líderes, cada um com sua própria visão para o futuro da Igreja. Suas trajetórias, suas ideologias e suas ligações com as profecias ancestrais serão minuciosamente analisadas, buscando sinais do último pastor ou do temido Petrus Romanus. Vamos a eles. Robert Sarah. Sarah tem pensamento ortodoxo e conservador. Sarah, de 79 anos, nasceu na Guiné e ocupa atualmente o cargo de prefeito emérito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos no Vaticano. Anti-woke e favorito da direita conservadora das tradições cristãs. O cardeal ganhou apoio ao redor do mundo ao defender que a Igreja retorne aos seus princípios, evitando o secularismo ocidental. Por isso, Sarah foi um grande opositor das reformas promovidas pelo Papa Francisco. Isto poderá dificultar a sua eleição, pois dos 133 cardeais com direito a voto, 108 foram indicados por Francisco, segundo Sarah, ao New York Times, em 2014. O que o nazifascismo e o comunismo eram no século XX, as ideologias ocidentais homossexuais e o fanatismo islâmico são hoje. Pietro Parolin. Pietro Parolin foi o secretário de Estado do Vaticano até a morte de Francisco. O italiano de 70 anos teve curta carreira pastoral, envolvendo-se com o Vaticano pouco após se formar. Ele foi nomeado ao cargo de secretário de Estado pelo Papa Francisco, em 2013, e muito alinhado aos pensamentos do falecido Papa. É provavelmente o candidato mais progressista de todos e, segundo alguns, o mais aliado a um governo mundial global, distanciado, portanto, das tradições da fé católica. Ex-diplomata da Santa Sé, Parolin já atuou em vários países e se tornou chefe das relações da Santa Sé com a China, Israel, Coreia do Norte e Vietnã,
que possuem atritos históricos com o Vaticano, favorável à comunhão de divorciados e igreja mais democrática. Apesar disso, é contra que mulheres sejam diaconisas e nunca se posicionou com firmeza sobre a bênção a casais de mesmo sexo, dizendo que deve ser algo fiel à tradição e à herança da igreja. Segundo pesquisas, Parolin tem 27,6% de chance de se tornar papa. Apesar das pesquisas sobre suas chances, a imprensa italiana tem divulgado notícias sobre a saúde do cardeal Pietro Parolin, especialmente durante as congregações gerais pré-conclave, onde teria passado mal, desmaiado, e que a equipe médica teria levado mais de 1 hora para reanimá-lo. Especulações ou não, a Santa Sé desmente qualquer problema de saúde do cardeal, afirmando que as notícias são falsas. Luiz Tagle. Filipino, Luiz Tagle tem ideais mais progressistas. Antes arcebispo de Manila, foi convidado em 2019 pelo Papa Francisco a viver em Roma e ocupar o cargo de pró-prefeito do dicastério para a evangelização. Foi chamado de Francisco Asiático. Bergoglio elevou Tagle à posição de bispo cardeal em 2020, indicando que ele poderia ser um possível sucessor ao seu papado. Assim como ele, Tagle possui extenso treinamento teológico e histórico e mantém posições parecidas com as de Francisco sobre os futuros rumos da Igreja Católica. Defensor de ecologia e contra palavras duras a fiéis LGBTQIA+. Tagle também se posiciona a favor da comunhão de divorciados, mas acredita que isso deve ser amplamente discutido. Com 67 anos de idade, a imprensa italiana tem tratado o cardeal Luiz Antônio Tagle com um misto de interesse e cautela, especialmente devido ao vídeo que o mostra a cantar Imagine, de John Lennon, o que levantou algumas polêmicas. Trecho da música em questão é: imagine que não há países e que não é difícil, nenhum motivo para matar ou morrer, e nenhuma religião também. Péter Erdő. Erdő, de 72 anos, é arcebispo de Budapeste desde 2003. Ele foi indicado ao cargo pelo Papa João Paulo II e, à época de sua nomeação, era um dos mais jovens cardeais, com 51 anos. Erdő mantém visões liturgicamente conservadoras. Ele se posiciona contra a comunhão de divorciados e fiéis que casaram novamente, contra a bênção de casais do mesmo sexo e contra o uso de métodos anticoncepcionais pelos fiéis. Ele também nega o universalismo, crença de que todas as pessoas estão salvas. Visão sobre imigração e islamismo é equilibrada. O húngaro vê a imigração como um direito dos indivíduos, mas também vê perigo em integrar refugiados em países sem danificar a estabilidade política local. Malcolm Ranjit. Ranjit, de 77 anos, é o único cardeal do Sri Lanka. Ele possui tanto experiência pastoral como em governança, ocupando atualmente o cargo de arcebispo de Colombo, que é a maior cidade e capital comercial do Sri Lanka. O cardeal mantém posições conservadoras. O Sri Lanka é um país tradicionalista, e talvez por isso Ranjit nunca tenha precisado se posicionar sobre questões como casamento entre pessoas de mesmo sexo e eutanásia. Entretanto, já chamou a homossexualidade de defeito. Ranjit tinha boa relação com Papa Francisco, com quem compartilhava preocupação com pobres. Entretanto, diferia dele em algumas questões. Se disse favorável à pena de morte em alguns casos e ao retorno à verdadeira liturgia da Igreja, contrariando reformas que Francisco tentou implantar. Anders Arborelius. O cardeal Arborelius, de 75 anos, é o arcebispo de Estocolmo. Ele ocupa a função desde 1998, quando foi indicado pelo Papa João Paulo II. Ele é considerado o católico mais proeminente da Suécia, tendo servido como seu único ordinário por quase 30 anos, apontado por Papa Francisco como modelo. Em 2022, o falecido Papa disse o seguinte sobre Arborelius: ele não tem medo de nada, conversa com todos e não se opõe a ninguém. Ele sempre busca conciliação, a conciliação que visa alcançar um acordo entre as partes envolvidas. Acredito
que uma pessoa como ele pode indicar o caminho certo a seguir. Converteu-se ao catolicismo somente aos 20 anos. Arborelius foi criado luterano, mas teve contato com vários católicos durante sua juventude, o que tornou possível a sua conversão. Matteo Zuppi. O cardeal Zuppi, de 69 anos, é arcebispo de Bolonha. O italiano foi indicado ao cargo pelo Papa Francisco em 2015, que também o nomeou para ser cardeal em 2019. Hoje, ocupa o cargo de chefe da Comissão Episcopal Italiana. Pertence à ala progressista no Vaticano. Ele vê como necessárias as reformas na Igreja Católica, promovendo democratização e revisão de medidas milenares, como a de que divorciados não podem comungar. Disse que a fé em Deus não é sempre necessária para a salvação e que há atos notáveis de altruísmo entre os que não acreditam em Deus. Aprova relações homoafetivas. Zuppi defende que a Igreja não discrimine contra pessoas LGBTQIA+. Pier Battista Pizzaballa. Pizzaballa nasceu em 1965 na pequena comunidade de Castel Litegio, em Bérgamo, a mesma província que deu à Igreja São João XXIII, o Bom Papa João, cuja memória ainda vive de inúmeras maneiras na região. Hoje, Pizzaballa, de 60 anos, é patriarca de Jerusalém. Ele é o segundo papável mais jovem e se tornou cardeal há somente 2 anos, nomeado pelo Papa Francisco. O cardeal ofereceu-se como refém para o Hamas, depois que o grupo extremista capturou centenas de reféns nos ataques de outubro de 2023. Pizzaballa mostrou-se pronto para entregar-se como refém em troca da liberdade de crianças israelenses. Ele classificou as ações dos membros do Hamas como bárbaras e as condenou, pedindo paz na região. O religioso também pediu fim de ocupação israelense em Gaza. Ele foi um dos signatários da Declaração sobre a Crescente Crise Humanitária em Gaza. Willem Eijke, conservador das doutrinas cristãs, o arcebispo metropolitano de Utrecht, tem 71 anos. O cardeal holandês Willem Eijke tem doutorado em medicina, mas mantém a religião como sua ocupação principal. Ele foi nomeado cardeal em 2012 pelo Papa Bento XVI. Eijke tem visão ortodoxa sobre o futuro da Igreja. Ele é contra a presença de meninas coroinhas, tornar opcional o celibato para padres, uso de anticoncepcionais para fiéis e contra a bênção para casais homossexuais. Em entrevista, ele disse que relações LGBTQIA+ são contrárias à ordem de criação de Deus, rejeita a comunhão para divorciados. Em 2015, chegou a dizer que casais divorciados que entram com pedidos para casamentos sem terem as primeiras uniões anuladas representam um retrocesso para as tradições cristãs. Charles Bo. O cardeal Bo, arcebispo de Yangon, tem 76 anos. O religioso, nascido em uma vila no Mianmar. Vem de uma família pobre com 10 filhos. Ele foi nomeado cardeal em 2015 pelo Papa Francisco, que também o convidou para representá-lo em várias ocasiões. Conviveu bastante no Vaticano. Bo participou da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, do Pontifício Conselho para a Cultura. Em 2016, tornou-se membro da Secretaria de Comunicações do Vaticano. Em 2018, o Papa Francisco nomeou-o delegado ao Sínodo dos Bispos sobre Juventude, Fé e Discernimento Vocacional. Bo possui posição ortodoxa. Apesar disso, o cardeal é favorável à democratização da Igreja. Fridolin Ambongo Bezungu. Arcebispo de Kinshasa, tem 65 anos. Nascido na República Democrática do Congo, Bezungu foi nomeado cardeal em 2019 pelo Papa Francisco e apontado como membro do Conselho de Cardeais no ano seguinte. Atualmente, é presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar. Sob o ponto de vista político, Bezungu descreve-se como um sentinela, mantendo posição crítica contra o atual governo da República Democrática do Congo. No início do ano passado, ele foi acusado por um promotor público de comportamento sedicioso que leva a atos criminosos após criticar a atuação do governo. Sobre a segurança do país,
e a posição do poder judiciário sob uma suposta má gestão de recursos humanitários. Uma manchete no jornal italiano Il Messaggero, no topo de um artigo da veterana correspondente do Vaticano, Franca Giansoldati, dizia tudo sobre Besungo. O perfil do cardeal Ambongo avança entre os futuros papábiles. Ele liderou o bloqueio africano da bênção dos casais gays. Jean-Marc Avellini. O cardeal Avellini, de 66 anos, é arcebispo de Marsella, na França. Teve que emigrar da Argélia quando criança. É mais um dos aliados de Francisco. Avellini nasceu em uma família francesa na Argélia, então colônia do país europeu. O cardeal, com 4 anos de idade, teve que deixar o país natal depois que este ganhou independência da França em 1962. Ele afirma que essa experiência o fez mais consciente sobre imigrantes e exilados. Diretor de uma comunidade com relatos de abusos. O argelino é há muito tempo o diretor espiritual da comunidade Emmanuel, fundada em 1972, na qual abusos têm sido repetidamente relatados e denunciados. Em um dos últimos pronunciamentos disse: "Estamos numa encruzilhada da história, pelas planícies devastadas de Gaza, pelas cidades devastadas da Ucrânia, pelos gritos silenciosos de Myanmar e dos campos arrasados da África, o mundo clama por paz. Este não é um momento para hesitação." Os 12 cardeais e as profecias. No conclave de 2025, os 12 cardeais favoritos carregam não só o peso de suceder Francisco, mas também o fascínio de profecias antigas. Será que algum deles está ligado às misteriosas previsões de Melquisedeque, Malaquias ou Matusalém? Vamos explorar essas conexões que misturam fé, tradição e especulação e ver quais nomes se destacam. A mais famosa é a Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias do século XII. Ela lista 112 papas com lemas enigmáticos, e o último, após Francisco, seria Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano, que lideraria a Igreja em tempos de crise. Entre os nossos cardeais, Pietro Parolin é o nome que mais ressoa. Italiano, chamado Pietro, e coração da Cúria Romana, ele parece feito sob medida para o lema. Blogueiros e fiéis já apontam Parolin como o possível Pedro o Romano. Será? Outro italiano, Matteo Zuppi, também entra na dança. Nascido em Roma e líder progressista, sua missão de paz na Ucrânia evoca um pastor em tempos turbulentos, como sugere a profecia. Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalém, é citado por alguns por sua ligação com a Terra Santa, mas sua conexão com Petrus Romanus é mais fraca. E quanto a Melquisedeque, o misterioso rei sacerdote da Bíblia? Algumas tradições esotéricas falam dele como um símbolo de líderes espirituais em tempos de mudança. Aqui Robert Sarah se destaca. O cardeal guineense, com sua espiritualidade centrada na Eucaristia e na tradição, é comparado por alguns fiéis a um sacerdote eterno como Melquisedeque. Nas redes, há quem veja sua defesa da fé como um eco desse chamado místico, mas é pura especulação. Por fim, Matusalém, o homem que viveu 969 anos. Sem profecias diretas, seu nome é usado para falar de líderes longevos ou tempos finais. Robert Sarah, aos 79 anos, é o mais velho da nossa lista, e por isso alguns o chamam de Matusalém da fé, destacando sua longa luta pela ortodoxia. Esses são os 12 cardeais com maiores chances de liderar a Igreja em 2025, segundo especialistas e pesquisas. Mas nada está definido. Da Europa à América do Sul, cada um dos cardeais traz um legado único, mas apenas um ouvirá Habemus Papam. Será um italiano ligado ao Petrus Romanus, ou um africano ecoando Melquisedeque? Será um asiático? Ou na dificuldade do consenso teremos outro Papa como Francisco? O conclave de 2025 está a poucos dias de começar e o destino do mundo está em jogo. A partir deste sábado, 7 de maio, as peças do tabuleiro divino serão mexidas na Capela Sistina. Entre os nomes cotados, como Pietro Parolin, Luiz Antônio Tagli, Robert Sarah
Especula-se que as profecias, como as de São Malaquias, possam se conectar a um Petrus Romanus, será Parolin, com sua influência italiana, ou Tagle, o Francisco asiático, ou ainda Robert Sarah, o Matusalém da fé, o escolhido para guiar a igreja em tempos incertos. O futuro da humanidade depende dessa eleição. O que você acha? Deixe seu comentário. Dê aquele like para apoiar nosso canal. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este vídeo com amigos e espalhe essa reflexão crucial. Juntos, vamos acompanhar essa jornada histórica e profética.